Olá, meus amados irmãos em Cristo, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus alcance o teu coração. Estamos aqui para mais um estudo da Bíblia e eu quero convidar você nesse exato momento a pegar aí a sua Bíblia, a Palavra de Deus. Nós não podíamos deixarmos de continuarmos aqui apresentando nosso curso Ouvindo a Voz de Deus. Hoje vamos estudar o tema Princípios de Vida Cristã. Esse é o tema da nossa abordagem de hoje. E eu gostaria de convidar você também para estarmos conosco nos próximos temas que estaremos abordando aqui. Estaremos começando uma nova série de estudos da Palavra de Deus, onde estaremos aqui estudando os 12 capítulos do livro do profeta Daniel. Exatamente. Vamos estudar os 12 capítulos desse livro. Vamos fazer uma viagem por esse livro. E nós vamos aprender nesse livro de que sua mensagem, ela é uma mensagem que é importante para o tempo que nós estamos vivendo. A mensagem do livro do profeta Daniel, ela se aplica a um período chamado Tempo do Fim. Mas quando começou esse Tempo do Fim? E onde? E como? Isso é o que nós vamos descobrir aqui. Não só isso, mas muitas outras coisas que esse livro apresenta. Histórias que falam de fé e coragem, que nos inspiram, irmãos, a continuarmos inabaláveis neste mundo tão cruel e perverso que nós vivemos. Profecias que ajudam-nos a nos prepararmos para a grande volta de Jesus. Então, não perca, se inscreva, participe, sem compromisso, queridos. Estamos aqui simplesmente para aprendermos a palavra do Senhor, unicamente a palavra de Deus. Olha, você pode também fazer, você que já está sendo um inscrito desse canal, você pode fazer os seus comentários também, tá certo? Se você tem dúvida do que você tem estudado aqui comigo, você pode fazer os seus comentários ali, tirar as suas dúvidas, e a gente vai ter o prazer de esclarecer as dúvidas que você tiver em relação ao que nós temos apresentado aqui. Se você também quiser fazer algum questionamento, estamos aqui para discutirmos, irmãos, a palavra do Senhor. Uma discussão saudável, porque eu estou aqui também para aprender com você. Eu não sei de nada, mas juntos nós vamos aprender aqui. Então, se você quiser fazer um questionamento sobre alguma opinião formada que você tem, se você estudou algo aqui que você não concordou, discuta, faça os comentários também serão muito importantes, não só para os que não para os que já são inscritos nesse canal, mas também para aqueles que não são inscritos, mas que também têm o hábito de acompanhar esse trabalho. Isso vai ajudar muito a enriquecer o nosso conhecimento. E eu estou aqui para aprender com você, tá certo? Pegue sua Bíblia então, estamos prontos? Vamos então fechar os nossos olhos, vamos pedir mais uma vez a direção do Pai. Senhor Deus, pedimos nesse momento de que o Senhor nos apresente a Tua verdade, mais uma vez, e que essa verdade venha impactar o nosso coração. Que nesse momento, Senhor, a Sua verdade venha resplandecer em nossa vida. Mostre-nos o caminho que nos conduzirá à vida eterna. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito, dirige esse estudo, capacita-nos e ajude-nos a estarmos com os ouvidos bem sensíveis para ouvirmos a Tua voz. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você estiver com a sua Bíblia aí, gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17, onde lemos assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram o quê? Novas todas as coisas. Então, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, o cristão é uma nova criatura em sua vida. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram nova todas as coisas. Você não precisa ficar sofrendo com coisas do passado. Você não precisa ficar preocupado com pessoas que julgam você pelo que você um dia fez. Esquece o passado. Deus está preocupado com o presente.
Aquele velho homem, aquela velha mulher, acabou, não existe mais. Quando você olha para algumas histórias da Bíblia, você tem Moisés. Moisés foi homicida, ele tirou a vida de um homem. E houve um momento em que Moisés no deserto, Deus o chamou, Deus o escolheu. E ali ele entregou a sua vida a Deus, porque Deus não está preocupado com o que Moisés fez. Deus está preocupado com o que ele havia se tornado naquele momento, ao entregar a sua vida a Cristo. Jacó enganou o pai dele, quando estava morrendo para receber a bênção da primogenitura. Mas através de um sonho, Jacó foi ali, conduzido por Deus. E Jacó ali se entregou novamente a Cristo. Deus não olhou para o passado de Jacó, mas está olhando pelo que Jacó havia se tornado naquele momento. Os irmãos de José, apesar de ter feito o que fez, entregar o seu irmão para ser escravo no Egito, em um momento em que eles novamente se reencontram, quando José já era governador do Egito, a palavra de Deus mostra que José recebeu os irmãos de braços abertos, representando a misericórdia de Cristo, a misericórdia de Deus que teve para com seus irmãos através de José. E José poderia ter rejeitado os irmãos, mas Deus não está preocupado com o que os irmãos fizeram no passado, mas pelo que eles haviam se tornado naquele momento. Nós temos muitos outros exemplos. Pedro negou Jesus. No momento em que mais Jesus precisava de Pedro, Pedro o negou. Mas Pedro, naquele momento, saiu correndo, chorando amargamente, e ele se entregou a vida a Deus, ele entregou a vida dele novamente a Deus. E nós temos ali Pedro convertido no dia de Pentecostes, batizando, cheio do Espírito Santo, convertendo 3.000 almas. Então, ou seja, Deus não estava preocupado com o que Pedro fez, mas com o que Pedro havia se tornado naquele momento. Então, uma vez que você pecou, fez algo de errado no passado, mas que daqui para frente você se consertou com Deus, esquece o passado. E quando que uma pessoa se torna uma nova criatura? Após o batismo. A partir do batismo ali, agora você é um novo homem, é uma nova mulher. E essa nova transformação, ela é preenchida por alguns princípios que eu e você precisamos ter como cristãos. E devemos ter isso em nossa vida. É a manutenção do cristão. Assim é um carro que tem que ter manutenções para que ele possa continuar andando. Assim é um cristão. Ele também tem a manutenção espiritual. E essa manutenção tem que estar em desenvolvimento na nossa vida. Porque quando nós temos essa manutenção, carregamos essa manutenção em nossa vida, isso nos ajudará a nos mantermos firmes na fé e no crescimento espiritual. Por isso que algumas pessoas, elas não conseguem permanecerem na caminhada com Cristo, porque elas não utilizam esses princípios da vida cristã, que precisa ter e levar para a sua vida para que essa pessoa possa manter-se no caminho de Deus. Se você não utilizar esses princípios que serão apresentados aqui nesse estudo, será difícil você continuar a caminhada com Deus. Eu quero ler aqui uma citação que está no livro Atos dos Apóstolos, da página 476, da escritora Ellen G. White, onde ela diz assim: mediante o poder de Cristo, homens e mulheres têm quebrado a cadeia do hábito pecaminoso, têm renunciado ao egoísmo. O profano tem se tornado reverente, o bêbado sóbrio e o pervertido puro. Pessoas que tenham a semelhança de Satanás transformaram-se na imagem de Deus. Essa transformação em si é o milagre dos milagres. Queridos, eu acredito que deve ser o maior motivo de orgulho, é um privilégio você poder contar, dar um testemunho da sua vida no passado, daquilo que você um dia fez, daquilo que você fazia, da onde Deus tirou você e da onde Deus colocou você hoje. Eu acho que é um milagre dos milagres, como foi dito aqui por Ellen G. White.
É um milagre extraordinário. Nós vemos um homem transformado. E ela diz aqui sobre pessoas que eram irreverentes, né? Bêbados que se tornaram sóbrios, né? Pervertidos que se tornaram pessoas puras. Quantas pessoas, irmãos, que a gente vê que fez tanta besteira na vida, tanta coisa errada, tanta perversidade. E hoje você vê essa pessoa transformada, você diz que aquela pessoa assim, cara, essa pessoa ela não pode ter praticado isso, ela não pode ter feito isso. Por quê? Nós temos ali uma pessoa redimida, transformada, um novo homem, uma nova mulher. Se uma pessoa, após o batismo, ela ainda continua as práticas antigas, esta pessoa não foi transformada genuinamente. Ela não aceitou a mudança, ou ela não quer mudança. Porque quem quer mudança na vida, persevera, busca por essa manutenção para que ela permaneça no caminho de Cristo. Hoje, no nosso primeiro tópico, eu vou falar sobre práticas da vida cristã. Na nossa segunda parte desse estudo, nós vamos falar então sobre condutas da vida cristã. Então o que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar hoje somente o quê? Práticas da vida cristã. O primeiro elemento que Deus nos oferece para a nossa manutenção espiritual é a oração constante. Quando você lê Colossenses capítulo 4, versículo 2, lemos assim: perseverai na oração, vigiando e dando graças a Deus. Então, a admoestação do apóstolo enfatiza a necessidade de vigilância no ato de orar. Percebe que o texto diz: perseverai na oração. Ele diz: perseverai, perseverar na oração, persistência. E ele chega a dizer: e vigiando e dando graças a Deus. Então eu tenho que orar e vigiar. Então eu busco a Deus, me preparo para agora começar o quê? Vigiar, vigilância. Só, queridos, que quando nós não nos alimentamos em oração, nós acabamos ficando fracos e nós percamos a atitude de vigilância e acabamos ficando fracos, enfraquecemos. Por isso que a oração ela precisa ser o alimento diário do cristão. Igual o alimento físico. Café da manhã, almoço e janta. Assim a oração, irmãos. Jesus venceu as tentações da sua vida porque ele era um homem de oração. Ele é um homem que jejuava. E Cristo é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Jesus procurava estar sempre em lugares isolados. Ele se distanciava das multidões, se distanciava dos discípulos e ficava em lugares solitários em comunhão com o Pai. Jesus venceu a tentação no deserto, no capítulo 4 de Mateus, versos 1 e 11, porque a Bíblia é muito clara dizer, ele estava em jejum e espírito de oração. Se o crente quer vencer as tentações, as obras do diabo, se ele quer vencer, ele tem que estar em oração. Quando os discípulos tentaram expulsar o demônio de um garoto e eles não conseguiram, o que é que Jesus falou? Olha, esses espíritos só saem através de jejum e oração. Então, queridos, precisamos nos alimentar da oração. Isso é importante. Então, essa é a minha dica para você. Continue em oração, perseverando em oração. O segundo ponto é estudar diariamente a Bíblia. Eu não sei, mas você tem o hábito de estudar a Bíblia? Você tem o hábito de estudar a Bíblia? Ou será que você é um daqueles que só tem o hábito de abrir a Bíblia quando vão à igreja? No livro de João 5,39, o texto diz assim: vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. Esse texto fala de uma coisa interessante, muito interessante. Os líderes judeus estudavam as profecias, no mínimos pormenores, a despeito da sua reverência pela letra das Escrituras. Não reconheciam aquele de quem, antes de mais nada,
as Escrituras dão testemunho. Era muito fanatismo dos líderes da época, porque eles estudavam tanto a Bíblia, tanto a palavra de Deus, e não estavam errados em se aprofundar da palavra do Senhor. Mas eles ficavam presos à letra, somente à letra, mas não no personagem das Escrituras. Por isso Jesus está falando, olha, vocês estão estudando a Bíblia porque vocês pensam ter nelas a vida eterna. Só que elas falam de mim. Só que elas dão testemunho de mim. Eu sou o Salvador. Então a palavra de Deus, irmãos, ela fala, ela apresenta o autor da salvação. Então quando nós estudamos a Bíblia, a palavra do Senhor está nos oferecendo o passaporte da eternidade. A nossa igreja, irmãos, trabalha com um departamento chamado Escola Sabatina. Esse departamento trabalha em incentivar os irmãos da igreja a, no seu dia a dia, estudar a palavra de Deus. Todo ano nós adquirimos um material, é uma revista que nós estudamos durante a semana. Cada dia da semana estudamos um capítulo. E cada dia da semana é um tema, é um assunto. E esse assunto nós abordamos no sábado pela manhã na igreja. Nos reunimos em classes ali, tem um professor que dirige aquela classe, e juntos nós compartilhamos o que aprendemos durante a semana. E ali nós discutimos questões da palavra do Senhor. Então, ou seja, isso, irmãos, é um incentivo que a igreja faz para incentivar os irmãos a estudarem a palavra de Deus. Tá certo? Então você precisa, querido, tire um tempinho para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus. E outra coisa, a Bíblia não é um livro para ser lido. Porque o que nós temos hoje, visto nos nossos dias, é pessoas que leem a Bíblia. Não, a Bíblia não é para ser lida. A Bíblia é para ser estudada, examinada. Tem gente que pega, lê a Bíblia, lê um capítulo, e ela não consegue desfolhar aquele capítulo. Ou seja, quando você lê um capítulo, irmãos, se você está lendo ali um capítulo do texto que você esteja lendo, você tem que meditar aquele texto, se aprofundar naquele texto, o que está acontecendo, o que o texto está querendo apresentar, quais são os significados daquela palavra. Você tem que meditar, tem que desfolhar o texto. Você leu e examina o que você leu. É assim que é a Bíblia. A pessoa leu por ler e acabou. Tipo assim, ele não assimila ou não assimilou aquilo que ele leu. Ele simplesmente leu por ler. Para dizer assim, não, eu tenho que ler uma coisa da Bíblia, vou lá, vou ler de manhã aquele capítulo, leu. Mas ele leu, mas não entendeu. Ele não se aprofundou no texto. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que se aprofundar, examinar. Então, a Bíblia não é para ser lido, é para ser examinado, estudado. Você entendeu o que eu quis dizer? Façamos como o profeta Jeremias disse: logo conhecidas as tuas palavras, logo as comi, porque me serviu de gozo e alegria. Que esse seja o desejo do meu e do seu coração, irmãos. Comemos a palavra. O profeta não está dizendo que era para você pegar a folha, rasgar e comer. Era uma força de expressão no aspecto do desejo de conhecer as Escrituras, desejo de conhecer a palavra de Deus. E isso vai sim fortalecer a nossa vida espiritual. O problema é que hoje, infelizmente, os membros da igreja não querem estudar a Bíblia. Existem pessoas, irmãos, na igreja, antigos de igreja, que se você perguntar alguma questão da Bíblia, ele não sabe. Não sabe. Jovens que aprenderam ali desde criança, se você perguntar, às vezes são questões simples da Bíblia, ele não sabe te responder. Por quê? Porque não há o prazer, não há o desejo de comer a palavra do Senhor, comer a Bíblia. Qual é o terceiro ponto? Frequentar a igreja e pequenos grupos. Na nossa igreja nós temos o que nós chamamos de pequenos grupos. Em outras igrejas é chamado de célula, onde você se reúne ali em grupos, nas casas, para estar também em um culto também. Quando lemos Hebreus capítulo 10, versos 25, lemos assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando verdes que o dia da vinda de Cristo está o quê? Se aproxima. Olha que interessante.
não deixemos ou não negligenciemos. Então o escritor se refere às reuniões cristãs para adoração e encorajamento mútuo, que nos tempos do Novo Testamento eram comumente realizados nos lares. Então a gente precisa entender. No tempo dos apóstolos era comum também termos cultos nos lares. Ou seja, a igreja se realizava cultos nas casas. E hoje, irmãos, se tem uma coisa que eu acho que é bastante significativo para as igrejas hoje, é ter o hábito de fazer culto nos lares, nas casas dos irmãos. E isso é muito bom. E era um costume que os discípulos da época também faziam. Então, costume de alguns, como o texto fala, costume de alguns, né? Porque aqui fala sobre a negligência que as pessoas tinham em relação aos cultos. Então era costume de alguns, ou seja, alguns deviam negligenciar a comunhão e a comunhão com seus irmãos nos momentos de culto e devoção em prejuízo próprio. Fazendo assim, eles viviam contrariamente ao conselho que está no verso 24, que incentiva o amor e as obras. Outros permaneciam ausentes dos cultos por negligência, né, e indiferença. Admoestações ou exortações, as palavras de exortação encorajariam outros a se apegarem à fé sem vacilar. Então, alguns estavam no tempo dos apóstolos, como o escritor falou aqui, o apóstolo Paulo, nas cartas aos Hebreus. Ele diz que era comum de alguns que estavam negligenciando a comunhão juntamente com os irmãos. Então, ou seja, há aqueles que não tinham o hábito de frequentar os cultos, de não ir nas casas, nos pequenos grupos, nos lares. E hoje também, queridos, nós temos um grande problema em que as pessoas também estão tendo dificuldade de frequentar a própria igreja. As pessoas não estão indo mais à igreja. Algumas pessoas renegam quando a gente diz que ela está afastada da igreja. Não, eu não estou afastado da igreja. Gente, se você não frequenta a igreja, você está o quê? Você está presente na igreja? Não, você está afastado da igreja. E se você está afastado da igreja, escreve o que eu estou te falando. Em breve você estará afastado de Cristo. A igreja é um lugar de encontro. Mas encontro com quem? Se você está pensando que a igreja, que o que deve motivar você a ir à igreja é porque você tem um compromisso, você está enganado. Se o que motiva você a ir à igreja é porque você, na sua cabeça, eu tenho que ir, porque se eu não ir, as pessoas vão falar que eu estou afastado. E por ir, você está equivocado. Se o que tem que motivar você a ir à igreja, se o que motiva você a ir à igreja é porque você quer ir para se encontrar com amigos, você está equivocado. A motivação de você ir à igreja, acima de tudo, é para se encontrar com Jesus. O salmista Davi diz que ele tinha prazer de morar no templo. Você tem que ter prazer de ir à igreja. Você não vai à igreja para ver pregador, porque você vai ter que ver, você vai lá para ver um cantor. Você não tem que ir para a igreja, porque a igreja vai ter um evento maravilhoso aí você resolve ir. Não. A motivação de você ir à igreja é para ter um encontro com Cristo, com Deus. Jesus falou, me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. A igreja é o lugar da habitação de Deus. E ele tem um outro santuário em que ele habita, que é eu e você. Deus, irmãos, quando ele se faz presente na igreja, ele não habita nas paredes ou no banco. A Bíblia diz que nós somos o seu santuário e o Espírito de Deus habita em nós. O santuário, que quando nós vamos à igreja e Deus habita, somos nós. E por isso nós temos que estar com o coração limpo, repleto de amor e de plenitude para recebermos a Cristo em nossa vida. Então, esse é um dos princípios que nós precisamos ter para o fortalecimento da nossa vida espiritual. E o quarto ponto é o culto familiar.
Então nós temos que estar presente nos cultos dos lares, no culto da igreja, é importante para nós, mas também nós temos uma religião, uma outra religião. Qual é essa outra religião? O nosso lar, a nossa casa. Aqui também no nosso lar, na nossa casa, é uma igreja, é uma religião. E nós temos que procurarmos também a fazermos o culto familiar. E o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz assim: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado aonde? Em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha o que o texto diz: inculcarás. Então a palavra assim traduzida significa afiar, aguçar. Portanto, denota um ensino claro e incisivo. Os pais têm grande responsabilidade em instruir seus filhos dia após dia. Então, ou seja, quando nós realizamos o culto familiar, nós estamos fortalecendo a nossa família, estamos fortalecendo a nossa casa. E o culto familiar é importante para fazer isso que a palavra de Deus disse: ensinar os filhos, ensiná-los no caminho. E a Bíblia diz: ao deitar-te e ao quê? E ao levantar-te. Então, ou seja, antes de dormir, conte uma história para ele, para o seu filho, para a sua filha. Leia uma meditação, faz uma oração, faz um culto com ele, com a família. A primeira coisa que você tem que fazer de manhã, o culto familiar. Cante um louvor, leia uma meditação, o pão diário. É isso. E isso vai fortalecer a tua família, porque a primeira religião é a tua casa. O primeiro lugar que precisa ser evangelizado é a tua casa. Se você não conseguir salvar o mundo, mas a tua casa você tem que salvar. Então seja como um Abraão, erga um altar na tua casa, erga um altar na tua família. Noé não conseguiu salvar o mundo, mas ele salvou a família dele. Quer salvar a família? Quer salvar a tua família? Quer que sua família esteja com você na Canaã celestial? Então procure a conduzir a tua família aos pés de Cristo, realizando o culto familiar. E o último ponto é pregar o Evangelho, testemunhando o Evangelho de Cristo. Em Marcos, capítulo 5, versos 18 a 20, temos o relato de um homem que estava endemoniado e Cristo libertou a vida desse homem. Quando este homem foi liberto por Cristo, a Bíblia é muito clara em dizer que ele queria seguir Jesus. Mas Jesus disse para ele: olha, eu quero que você vá para a tua casa, volte para o teu lar e anuncie a eles as maravilhas que eu realizei em tua vida. Este homem passou a sair por todos os lugares e ele saiu testemunhando do milagre que foi realizado na vida dele. Todo crente precisa viver uma vida de testemunho, testemunhando Cristo. E se você tem algo para testemunhar para o mundo dos feitos que Cristo fez em tua vida, então testemunhe, pregue o Evangelho, fale de Jesus. E todos nós que nascemos em Cristo, que nascemos no reino de Cristo como missionários, como testemunhas de Jesus. Então, vamos testemunhar de Cristo. Vamos testemunhar do amor de Deus. E para isso, nós temos que levar esse evangelho. E este homem se tornou um missionário. Um missionário que depois de uma vida depravada, dentro dos sepulcros, se ferindo com pedras, um homem possesso por uma legião de demônios, como um mendigo, preso ao pecado, depois de o homem ser transformado e liberto, Deus o vestiu com roupas limpas. E é isso que Deus faz na vida daquele que está preso no pecado. Quando ele aceita Cristo, ele aceita a graça de Jesus, Deus rasga de você as roupas velhas, sujas e manchadas pelo pecado, e o reveste com roupas limpas, com roupas sacerdotais, roupas de Cristo, aquela em que Cristo lavou você pelo seu sangue, porque agora você é um homem transformado e redimido por Jesus. Queridos, eu quero terminar
esse estudo deixando uma mensagem para você. Eu não sei como tem estado a tua vida. Não sei como que você está vivendo. Não sei que tipo de cristianismo você tem levado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei se você tem lido a Bíblia, não sei se você tem orado, não sei se você tem feito o culto, não sei se você tem testemunhado, não sei. Mas se você não tem se alimentado desses princípios que Deus te apresentou, eu quero dizer algo para você. Meu amigo, você está caminhando por um caminho que poderá destruir a tua vida. Você precisa da manutenção. E essa é a manutenção. Então, se aproprie dessa manutenção. Não abandone essa manutenção. Não deixe de orar. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de estar na igreja. Isso vai fortalecer a tua fé. E antes de tudo, nunca deixe de conduzir a tua família a Cristo. Eu sei que uma das maiores guerras que o mundo tem enfrentado é dentro do lar. O maior campo missionário é a nossa casa. Se tem um lugar onde nós precisamos mais do que nunca testemunharmos, é a nossa casa, é o nosso lar. Porque a nossa família, queremos salvá-los. A nossa família, queremos vê-los conosco no céu. Mas para isso, temos que dedicarmos o máximo em conduzi-las. E para conduzi-las, temos que fazer o culto familiar. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo. Conduza este irmão, esta irmã, a seguir aos teus caminhos, lendo a Bíblia, orando, jejuando, frequentando a igreja, realizando os cultos familiares. Porque eu sei que hoje muitas pessoas têm abandonado o teu caminho. Muitas pessoas têm abandonado a fé, têm se apostatado. Algumas que são batizadas, elas nem entram, elas nem chegaram a entrar, elas saem, porque realmente elas não se entregaram a Ti. Não houve um desejo em teu coração pleno de te servir. Mas aquele que o serve, aquele que verdadeiramente o ama, ele se dedica, ele busca força de todos os meios para nunca se afastar dos teus caminhos. Abençoe a vida dessa pessoa, honre o caminho dela, conduza em tua direção, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.